Bem, eu acho que as pessoas perderam o medo da guerra, o que é um grande erro. Isso é o número um. Vou te dar um exemplo de algo que experimentei em 95. Eu tinha sido enviado para Sarajevo e acabei dirigindo por toda a Bósnia e Herzegovina. Depois de cerca de 35 dias, fui trazido de volta para Dayton para ajudar a desenhar os mapas para novas fronteiras para a Bósnia e Herzegovina e a República Srpska e assim por diante. Em outras palavras, como você resolve isso? E eu me lembro de estar sentado lá, conversando com um norueguês, posteriormente, e o norueguês disse algo que os americanos estavam dizendo, que todo tipo de pessoa estava dizendo. Bem, você sabe, esses sérvios, croatas e bósnios, todos falam efetivamente a mesma língua. Não há diferenças entre essas pessoas. Isso é bobo. Eles são efetivamente as mesmas pessoas. E eu olhei para esse homem e disse, bem, eles não pensam assim, então eles têm direito a voto. E número 2, a propósito, alguma razão particular para a Noruega existir? Qual é a diferença entre Noruega, Suécia e Dinamarca? Por que não são todos um único país? Isso certamente faria muito sentido para mim. Bem, você poderia imaginar que, bem, isso está errado. Não, não, não. Os noruegueses são muito diferentes dos suecos. Ok, tudo bem. Então os sérvios, os croatas e os bósnios são todos iguais, mas noruegueses e suecos são fundamentalmente diferentes. Este é o tipo de, qual é a palavra certa, estupidez maligna que é disseminada na Europa. A primeira coisa é aprender um pouco de humildade. Respeitar as opiniões dos outros e o que eles pensam. Pare de tratar essas coisas como se fossem irrelevantes. Fazemos isso o tempo todo. Entramos no Vietnã, não entendemos o que estava acontecendo lá. Ninguém que entrou militarmente entendeu nada disso. Você sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando estávamos bombardeando intensamente a Alemanha e o Japão, o almirante Ley, que é pouco apreciado, infelizmente foi o almirante que atuou efetivamente como conselheiro militar sênior de FDR. Ele havia sido chefe de operações navais. Roosevelt o conhecia há anos, desde quando era secretário assistente da Marinha. E ele convocou durante a guerra Arnold, que era chefe das forças aéreas do Exército, e o chefe de todas as forças do Exército, Marshall, para a Casa Branca. E na sala, ele teve uma discussão privada. E ele disse, isso foi no final de 1943, ele disse, o que vocês estão fazendo na Alemanha e no Japão? E eles disseram, o que você quer dizer com o que estamos fazendo? Ele disse, vocês não percebem que estão destruindo esses países? E depois que a guerra acabar, queremos viver com essas pessoas. Vocês estão tornando isso impossível. E Arnold e Marshall ficaram tipo, do que você está falando? Fomos instruídos a destruir a Alemanha e o Japão. Então é isso que estamos fazendo. Sem pensar, sem nuances. E não é inteiramente culpa deles, porque não receberam orientação dos níveis mais altos. Roosevelt não pensou nisso. Então aqui está Ley, que está tentando atravessar esse abismo onde não há compreensão, para fazer esses generais se sentarem e questionarem o que estão fazendo e tentarem pensar onde queremos estar quando a guerra acabar. Agora, só para sua informação, os britânicos sempre entenderam o que queriam quando a guerra terminasse, um império maior. E assim, sempre que tinham uma conferência conosco na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, qual era o foco? Ampliar o Império Britânico. Então eles procuravam todos os campos de petróleo, todos os portos, todos os depósitos minerais, todas as minas. Eles tinham mapas. Eles sabiam o que queriam quando a guerra terminou. Eles queriam controlar todas essas coisas. Agora, meu ponto é que não temos ninguém pensando nesses termos. E não estou defendendo uma guerra na qual deveríamos capturar os depósitos minerais de outras pessoas ou qualquer outra coisa. Muito pelo contrário. Temos tudo o que precisamos aqui mesmo no Canadá e nos Estados Unidos. O Canadá é muito rico em terras raras e quase tudo o que você pode imaginar. Deveríamos estar fazendo um grande negócio com eles. Temos coisas em nosso país que não desenvolvemos. Meu ponto é que não há pensamento. É uma enorme falta de imaginação.
uma falha de imaginação. Então tudo é sobre destruição e controle total. E isso não é razoável. Isso leva ao desastre. E acho que é por isso que estamos no caminho em que estamos. Mas o que você faz com um presidente como o presidente Trump que diz: eu apoio o assassinato em massa e a expulsão de milhões de pessoas de Gaza, e eu não me importo com quantas pessoas são mortas no Líbano, e não me importo particularmente com quanto da Síria Israel apreende e controla. E a propósito, se eles quiserem tomar o Sinai e avançar para o Suez, eu não vou impedi-los. Bem, senhor presidente, você está em muitos problemas, então. Por que estamos envolvidos em qualquer uma dessas questões? Isso não faz sentido algum. Nossos interesses não são atendidos pelo projeto do Grande Israel. No que estamos interessados na maior parte do mundo, na maior parte do tempo. Estabilidade e prosperidade. Queremos fazer negócios. Queremos comércio. É disso que historicamente tratamos. É isso que historicamente fazemos melhor. Mas nem mesmo estamos mais interessados nisso. Acho que o momento unipolar pode ter nos deixado preguiçosos e ignorantes em relação à estratégia, porque, sob essa perspectiva, todos nos tornamos um pouco como os britânicos em termos de maximizar apenas o poder. A única fonte de estabilidade é a hegemonia, e considerando que nossa hegemonia está promovendo a democracia liberal, isso também a torna virtuosa, e toda oposição essencialmente maligna a ser destruída. Então, realmente não temos mais muito pensamento estratégico. Mas só para concluir, voltando às negociações, você vê um caminho ou possibilidade diplomática para acabar com esta guerra? Porque muitas pessoas apontam que Zelensky está em uma posição muito difícil. Se ele fizer concessões, os nacionalistas ou os fascistas o matarão. Se ele não fizer concessões, a Ucrânia será destruída. Ao mesmo tempo, que outras concessões os russos estariam dispostos a fazer, dado que veem isso como uma ameaça existencial e estão efetivamente vencendo? Então, existe realmente um ponto de encontro? Ou essa guerra precisa ser resolvida no campo de batalha? Sei que soa um pouco rude e brutal, mas como você avalia essa situação? Bem, duas coisas. Às vezes as guerras terminam quando uma guerra civil irrompe em uma das nações. No final, tivemos uma paz repentina em novembro de 1918, e isso foi por causa da agitação dentro da própria Alemanha. Havia essa preocupação de que a Alemanha poderia ser destruída se não terminasse a guerra devido à agitação social e política dentro do país. Acho que, francamente, você pode ver algo assim na Ucrânia, mas, tragicamente, tantos milhões de ucranianos partiram e não há tantos restantes por tamanho do país. Não sei se isso é sequer possível. Então você sabe, normalmente eu pensaria que alguém como Zelensky seria afastado por seu próprio país e substituído por alguém que entenda que agora é a hora de chegar a uma solução e resgatar o país. Então esse é um exemplo. Sabe, estou tentando pensar em outra maneira de ver isso que seria útil. E acho que você tem que voltar até Eisenhower nos anos 50. Se Eisenhower fosse o presidente dos Estados Unidos e seu primeiro-ministro viesse e dissesse: concordamos com você, a Rússia é um perigo terrível e a Rússia precisa ser detida, e assim por diante, Eisenhower sorriria e diria: bem, a Rússia não invadiu. A Rússia não atacou, você atacou? Há alguma evidência de que os russos estão planejando fazer isso? E as respostas, eu acho, seriam não. Então Eisenhower diria: você sabe, se eu fosse norueguês e estivesse fazendo fronteira com a Rússia, uma nação de 140 milhões, e eu tivesse apenas 5 ou 6 milhões de noruegueses, eu tentaria encontrar uma maneira de me dar bem com meu vizinho. E essa é uma das razões pelas quais Eisenhower era um grande defensor da neutralidade. Ele ficou encantado quando a Áustria se tornou neutra, porque continuava dizendo a todos que o ouviam no lado militar: não podemos defender tudo, não podemos bancar isso, não temos forças grandes o suficiente para defender esses lugares.
Então deveríamos neutralizar mais países. Ele teria sido fundamentalmente contra a ampliação da OTAN, porque dizia isso é loucura. Como podemos defender a Romênia? Como podemos defender a Bulgária? Como podemos defender o litoral báltico? Não podemos. Quero dizer, isso é como agitar uma bandeira vermelha na frente do seu potencial oponente. Então você está certo. Tem que haver alguma racionalidade. Mas estamos lidando com a mídia e ativistas políticos, lobbies que estão lá para perseguir sua agenda com nossos recursos, nossas forças, tudo às custas de nossos interesses estratégicos. Então você tem que derrotar isso em casa, assim como tem que se livrar de Zelensky e parar essa guerra antes que mais território seja perdido, o que acho que agora é inevitável. Mas ninguém parece saber como fazer isso. Quero dizer agora mesmo, se você está sentado em Moscou, é o chefe do Estado-Maior, onde você gostaria de estar quando a guerra na Ucrânia terminasse. Acho que gostaria de estar na linha do rio Dnieper, porque é uma posição defensiva natural. Sabe, isso lhe dá algum grau de segurança em uma zona maior. Então você pode debater se faz sentido ou não tomar Odessa. Sei que os russos gostariam porque, historicamente, não é ucraniana, é russa. Mas eles podem decidir que isso dá mais trabalho do que vale a pena. Eu não sei. Não sei qual é o pensamento. Kharkiv é outra. Acho que os russos vão insistir nisso. Mas, novamente, não sei exatamente o que está acontecendo. Mas de um ponto de vista puramente militar, se eu estivesse aconselhando como um oficial-general no exército russo, eu diria, Senhor Presidente, vamos parar na linha do rio. Vamos manter isso e fazer disso o limite final de avanço. Se ainda tivermos problemas, sempre podemos atravessá-lo e marchar mais para o oeste. Mas esse seria meu objetivo, e as chances são muito boas de que isso possa ser aceito. Isso significa que os russos, se decidirem recuar e desistir de parte disso por algum motivo, podem fazê-lo. Quero dizer, francamente, eles não precisam controlar todo aquele território. Mas o que eles precisam garantir é que não haja forças ucranianas ou estrangeiras no lado leste da linha do rio, eu suspeito. Bem, gostaria que houvesse algum renascimento do pensamento estratégico. Bem, você está ensinando. Você é professor. Vá lá e martele isso na cabeça das pessoas. Diga às pessoas para controlarem suas emoções. Esse é o nosso problema. Tudo é emoção. Nada é raciocinado. Oh, eu concordo. Pelo menos neste país, durante a Guerra Fria, costumavam equilibrar dissuasão com tranquilização. Então não coloque os americanos ou britânicos no norte. Mas agora você sabe, tranquilização significa que você tem que reconhecer que os russos têm preocupações legítimas de segurança, o que é sim, apaziguamento agora. Então, você não pode nem reconhecer as preocupações de segurança deles, o que significa que você não pode ter tranquilização, o que significa que o único instrumento na caixa de ferramentas é a dissuasão. É por isso que agora estamos construindo bases americanas em nosso solo. Vamos fazer do Ártico uma linha de frente contra os russos. Novamente, diplomacia. Costumávamos sempre dizer em todos os conflitos, pelo menos comece a conversar. Agora, diplomacia também é apaziguamento e perigosa. De fato, concessões ou até mesmo negociações seriam uma recompensa para Putin. Então, não pode nem mais conversar. Acho que a razão foi jogada pela janela. Esta é minha principal preocupação. Sim, não, acho que você está certo. Apenas uma última anedota que pode iluminar muito bem esse problema para todos nós. Tive o privilégio de ouvir uma ligação telefônica que foi realizada entre o secretário de Defesa Bill Perry, em 95, durante essas conversas, e conselheiros militares seniores. E o que ele disse a eles na época, eu era um tenente-coronel promovível, ainda não tinha me tornado coronel completo. Ele disse a eles, olha, nenhum acordo é melhor do que um mau acordo. Em outras palavras, não assine um acordo de paz de qualquer tipo, a menos que faça sentido. Em segundo lugar, não queremos nenhum resultado territorial que inclua corredores de dança.
Em outras palavras, não queremos passar por isso novamente. E por fim, não queremos nada que comprometa as forças terrestres americanas por mais de alguns meses nos Balcãs. Achei que o secretário Perry estava 100% correto. Você não precisa ser um democrata ou republicano para apreciar a inteligência e o ponto de vista de um homem como esse. Ele foi um bom secretário de defesa. Agora, infelizmente, ele não foi ouvido. E, eventualmente, apesar de nossos melhores esforços para evitar o que chamamos de questão do corredor de Danzig, acabamos com algo assim que se estende até Srebrenica, a estrada da República Bósnia até Srebrenica. Seja como for, acabamos com um forte permanente lá em Kosovo. E ainda temos uma presença militar europeia nos Balcãs, não muito em termos americanos, mas estamos presos neste Camp Bondsteel em Kosovo. Então temos que voltar ao básico. E, novamente, tudo isso decorre de uma falha em apreciar nossas limitações. E esse é um grande problema para os Estados Unidos. Se você ouvir o presidente Putin sempre que ele fala, fica muito claro que ele vê limitações ao poder, capacidade e interesse da Rússia. Este homem não é tolo, e ele entende que o objetivo é acabar com isso e voltar a construir prosperidade e comércio. Então, quando você pergunta o que ele vai fazer no final das contas, ele já fez um grande discurso sobre isso para todos os economistas e industrialistas na Rússia. E ele disse, esqueçam o Ocidente. Sabe, não podemos depender de ninguém lá para se acalmar e se comportar racionalmente. Então vamos nos concentrar internamente e vamos nos concentrar no Oriente e no Sul e desenvolver nossas relações comerciais lá. Então ele já meio que nos descartou, como sabe, com um pé no manicômio. E eu não acho que ele esteja errado. Acho que ele está certo. O problema é que não há ninguém pensando. É tudo emoção. Problem is, there's no one thinking. It's all emotion.